No centro do segundo maior continente do mundo, uma transformação sísmica significativa está ocorrendo. Uma mudança geológica monumental com potencial para remodelar nosso planeta profundamente. Esta fenda enigmática escondida sob a paisagem africana se estende por milhares de quilômetros, gradualmente separando uma massa de terra antes unificada. Apesar da magnitude deste evento em curso, parece que a consciência entre a população em geral é limitada. Mas o que esta mudança monumental significa para as pessoas que chamam esta vasta extensão de lar? E que implicações isso tem para o ecossistema global? Junte-se a nós enquanto revelamos como a África está se dividindo em dois continentes e como a maioria das pessoas não está ciente disso. Vamos começar falando da fenda da África Oriental. Em 2005, uma transformação notável desdobrou-se diante dos nossos olhos na África Oriental, onde imagens e relatos surpreendentes começaram a surgir na superfície, lançando luz sobre uma maravilha geológica: o nascimento de uma fenda continental. Este fenômeno extraordinário é marcado pelo próprio continente que parece fraturar-se e dividir-se em dois ou mais segmentos distintos. É uma ocorrência natural que desempenhou um papel fundamental na formação do nosso mundo, à medida que cada continente que hoje agracia o nosso globo deve a sua existência às fendas contínuas e à dança implacável das placas tectônicas. Para compreender verdadeiramente os acontecimentos espetaculares que se desenrolam na África, devemos viajar de volta no tempo há centenas de milhões de anos, quando nosso planeta Terra era uma massa sólida e solitária de solo, cercada por uma vasta extensão de água. Naquela conjuntura da história da Terra, foi referida como Pangeia, o supercontinente singular, e era conhecido como Pantalassa, o imenso e único oceano ao redor. As eras que se seguiram ao nosso mundo passaram por uma surpreendente metamorfose. Durante milhões de anos, a camada mais externa da Terra, a crosta, experimentou o ritmo incessante de aquecimento, resfriamento, fraturamento e remontagem no complexo mosaico que vemos hoje. Esta épica transformação é a força motriz por trás da criação dos continentes, ilhas, oceanos e mares, marcando um capítulo na evolução contínua da Terra, que é nada menos que inspiradora. Apesar da ilusão de tranquilidade que o nosso planeta muitas vezes apresenta, abaixo de sua superfície, há um reino de constante movimento e mudança, como uma entidade viva que respira. No centro desta maravilha geológica está a litosfera da Terra, a base sólida em que permanecemos dia após dia. Esta litosfera, compreendendo aproximadamente de 15 a 20 placas tectônicas colossais, orquestra o grande balé das massas terrestres do nosso mundo. Essas placas são os arquitetos dos continentes e ilhas, esculpindo suas formas distintas e influenciando o fluxo das paisagens do nosso planeta. Neste intricado complexo geológico, placas tectônicas dançantes se juntam e se separam como peças de um quebra-cabeça, encontrando seus devidos lugares nesta interação dinâmica, sendo responsáveis pela transformação contínua da superfície da Terra, esculpindo montanhas, vales e fendas. As fendas continentais, como a que se desenrola na África Oriental, são uma manifestação destes movimentos incessantes, onde um continente está passando por um processo de gradual, mas inexorável divisão. O nosso próximo tópico é a iminente separação da placa da Somália. Uma mudança sísmica na crosta terrestre, um evento significativo na história geológica, poderia muito bem estar acontecendo no horizonte. A separação da placa Somali da sua vizinha de longa data, a placa Núbia, capturou a atenção de geólogos e cientistas. No entanto, esta notável transformação pode não seguir um único curso previsível. Há uma gama cativante de possibilidades para explorar. Um cenário fascinante prevê o dramático descolamento da maior parte da placa Somali do resto do continente africano. Esta separação parcial promete o nascimento de um novo corpo de água, um mar aninhado entre estas duas massas de terra. Esta nova extensão aquática abrangeria não apenas a Somália, mas também se estenderia para a Eritreia, Djibouti e nas regiões orientais da Etiópia, Quênia, Tanzânia e Moçambique. As implicações desta transformação territorial são monumentais, porém, em meio à grande visão de um vasto mar entre massas de terra, outra possibilidade mais modesta surge. Neste cenário alternativo, apenas as regiões orientais da Tanzânia e de Moçambique separam-se do continente africano. Esta separação localizada ainda tem implicações significativas, embora em menor escala. O efeito cascata destes fenômenos geológicos
pinta um quadro intrigante, especialmente para as nações da Etiópia e Uganda, ambos historicamente isolados do mar, podendo colher benefícios substanciais. Com o surgimento de uma linha costeira, nascida deste novo oceano, estes países podem antecipar um impulso monumental para as suas economias. As perspectivas de comércio e produção nestas regiões irão expandir-se, criando exponencialmente uma nova onda de oportunidades. Ken MacDonald, o ilustre geofísico marinho e professor emérito da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, traz esclarecimentos deste processo geológico transformador. De acordo com sua pesquisa, o Golfo de Aden e o Mar Vermelho estão posicionados para inundar a região distante. À medida que fluem para o Vale da Fenda da África Oriental, eles evoluirão coletivamente para um oceano inteiramente novo. Consequentemente, este setor da África Oriental passará por uma profunda metamorfose, tornando-se uma massa de terra distinta e separada. As implicações desta transformação são nada menos que extraordinárias. No entanto, mesmo quando nos maravilhamos com as perspectivas desta área geológica, é admirável reconhecer que a progressão da fenda, embora evidente, ocorre em um ritmo comedido. Geólogos estimam atualmente a sua taxa de crescimento em aproximadamente 1/4 de polegada por ano. Esta divisão gradual das massas de terra é semelhante ao crescimento lento das unhas dos pés. É um processo que se desenrola e convida à paciência e reflexão. Agora vamos falar da superpluma e evoluções de fendas. A formação de fendas, um fenômeno que intriga tanto geólogos quanto geofísicos, continua sendo tema de debate na comunidade científica. Um modelo dominante surgiu, sugerindo que a causa subjacente é um aumento no fluxo de calor que emana das profundezas da Terra. Esta onda de calor desencadeia o que é conhecido como superpluma, claramente visíveis no centro do Quênia e na região do centro-norte da Etiópia. Quando examinadas em mapas topográficos, essas protuberâncias se manifestam gradualmente como terras altas elevadas, remodelando a crosta terrestre à medida que evoluem. Para a maioria dos geólogos e geofísicos, o principal motivador por trás dessas superplumas é o calor implacável que emana das plumas do manto da Terra, abaixo da superfície continental. Para esclarecer, uma pluma do manto designa uma área abaixo da crosta terrestre, onde o magma é notavelmente mais quente do que o magma circundante. O calor intenso que emana deste magma superaquecido instiga o derretimento gradual e o afinamento da crosta sobrejacente, culminando na expansão e fraturamento da superfície da Terra. Este processo intrigante da expansão das superplumas pode levar a uma atividade vulcânica de longo alcance na superfície da Terra, diretamente acima da pluma. É um espetáculo impressionante onde a própria Terra parece respirar e os geólogos muitas vezes detectam um padrão. O alongamento dessas superplumas é normalmente anunciado por grandes erupções vulcânicas que se espalham por vastas áreas, impactando profundamente as paisagens que essas erupções atravessam. Quando testemunhadas nas bordas da fenda, são frequentemente chamadas pelos geólogos de derramamento de basaltos. No contexto desses derramamentos de basaltos, um espetáculo vulcânico único se desenrola. Ao contrário das erupções vulcânicas tradicionais que se originam de vulcões singulares, essas erupções seguem as fraturas dentro das plumas. A lava derretida percorre o terreno como se fosse uma inundação crescente, criando uma atmosfera hipnotizante e uma impressionante exibição visual. A escala dessas erupções é inspiradora, pois elas se estendem por regiões expansivas, alterando a composição geológica das paisagens afetadas. Imagine-se no limite de uma dessas fendas, observando um fenômeno natural que desafia a compreensão. A crosta terrestre, perpetuamente influenciada pelo calor extremo da pluma do manto subjacente, começa a convulsionar e esticar ao longo do tempo. Esse balé tectônico de expansão e fraturamento dá origem a superplumas características que transformam o terreno antes familiar em terreno elevado. Os planaltos. Esses planaltos marcam os estágios iniciais de uma transformação geológica, um testemunho das profundas forças em jogo abaixo da superfície da Terra. À medida que as superplumas crescem e evoluem, elas estabelecem o palco para uma das performances mais impressionantes da natureza. O aumento das temperaturas e pressões nas profundezas do manto da Terra empurram o magma para a superfície através das fraturas, culminando em espetaculares erupções. Ao contrário dos vulcões convencionais que expelem rocha derretida de uma única fonte, derramamentos de basalto se desdobram ao longo das falhas criadas pelas protuberâncias.
É uma liberação torrencial de energia ígnea conforme a lava surge pela Terra como um rio em plena inundação, remodelando a paisagem a cada passo derretido. Agora, as placas tectônicas e o grande balé das paisagens da Terra. Quando pensamos nas placas tectônicas, pensamos em peças gigantescas de um quebra-cabeça flutuando na camada derretida superquente nas profundezas de nosso planeta. Essas peças do quebra-cabeça se movem sem parar em uma linda coreografia que chamamos movimento das placas ou mudança tectônica. Se você olhar o mapa do nosso mundo, poderá notar algo intrigante na América do Sul. A costa curva e a forma correspondente da África parecem que uma vez se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Não é uma coincidência. Há muito tempo, esses continentes eram uma grande massa de terra. Surpreendentemente, nossos continentes e oceanos vieram de uma grande ruptura, dividindo o supercontinente em pequenos pedaços menores. Agora, de acordo com o Observatório da Terra da NASA, a África está a mudar sutilmente. A placa leste da Somália está tentando se afastar da grande placa da Núbia, que faz parte da África há muito tempo. Às vezes a placa da Somália também é chamada de placa somali, e a placa da Núbia é às vezes chamada de placa africana. Essas placas, sempre em movimento, não estão apenas se separando umas das outras, mas também da placa árabe, no norte. Esta misteriosa separação acontece na Etiópia, um lugar chamado de região Afar. Para os geólogos, esta área parece uma fenda em forma de Y, onde a superfície da Terra se estende e cria um novo oceano. A importante Sociedade Geológica de Londres chama esta divisão de Fenda da África Oriental. Esta é como uma grande rede de vales que se estende por 3.500 quilômetros, do Mar Vermelho até Moçambique. Este longo processo muda lentamente o nosso planeta, como uma antiga história épica. Se a placa da Somália conseguir romper totalmente com a placa da Núbia, isso dividiria o segundo maior continente da Terra em duas partes distintas. Seria um sonho tornado realidade para os geólogos e uma maravilha para todos os cientistas. Seria como quando a América do Sul e a África se separaram há muito tempo. Mas este tipo de mudança enorme não é rápida. Os cientistas acham que levará de 5 a 10 milhões de anos para a placa da Somália se separar totalmente da placa da Núbia. Próximo tópico. Quando uma fenda abortada se torna um vale de fenda. A transformação geológica em curso na África exibe com destaque uma característica cativante, o Grande Vale do Rift, ou o Vale da Grande Fenda. Esta notável formação geológica representa uma cativante região de planície que surge da intrincada dança das placas tectônicas. À medida que essas placas colossais se separam gradualmente, elas dão origem a impressionantes vales em fendas. Essas maravilhas geológicas podem ser encontradas tanto em terra firme quanto escondidas nas profundezas de nossos oceanos. Vamos embarcar em uma jornada cativante para desvendar os mistérios desses vales de fendas. Em terra, o nascimento de vales em fenda desdobra-se à medida que as placas tectônicas se separam lentamente, revelando uma vista deslumbrante. A formação desses vales em fenda contrasta fortemente com os vales fluviais e vales glaciais mais familiares. Ao contrário de seus homólogos, que devem sua existência às forças implacáveis da erosão, vales de fenda emergem como consequência direta do empurrão e puxão incessante das placas tectônicas. O que distingue os vales em fenda de outras maravilhas geológicas é a sua história de origem. Esses fenômenos geológicos são uma prova do poder absoluto das placas tectônicas da Terra em movimento, como se fossem coreografadas pelo próprio planeta. Esses vales em fenda passam a existir à medida que essas placas deslizam para longe umas das outras, deixando para trás uma extensão de planície, como se a Terra estivesse revelando seu funcionamento interno, revelando seus segredos através da criação desses vales. Curiosamente, muitos desses vales de fenda surgem em junções triplas. Imagine 3 placas tectônicas convergindo em ângulos de aproximadamente 120 graus, uma convergência geológica que poderia ser comparada a uma dança celestial. Quando este fenômeno fascinante se desenrola, 2 das 3 braços de placas tendem a se aventurar, em uma jornada para formar um novo oceano. Isto, por si só, é um grande espetáculo, semelhante ao nascimento de um gigante elemental, enquanto o terceiro braço, muitas vezes referido como uma fenda ou rift abortado, assume outra identidade hipnotizante. Este esforço não realizado, às vezes chamado de aulacógeno, eventualmente se metamorfoseia em um vale de fenda,
uma intrigante narrativa geológica de sonhos não realizados. Um exemplo ilustrativo deste conto geológico é a criação do Oceano Atlântico, que iniciou a sua magnífica viagem num entroncamento triplo, situado no que é hoje o Golfo da Guiné, na costa oeste da África. Nesta conjuntura, dois braços do supercontinente Pangeia elegantemente coreografaram sua separação, dando origem ao vasto Oceano Atlântico. Em uma grande demonstração do poder da Terra, o terceiro braço, Aulacógeno, embarcou em uma jornada completamente diferente. Seu destino era se tornar o inspirador Vale da Grande Fenda, conhecido como Benue Trough, estendendo-se pelo que hoje é o sul da Nigéria. Esta maravilha geográfica é um testemunho da intrincada e interconectada natureza da história geológica do nosso planeta. Vales de fenda, no entanto, não limitam seu encanto à paisagem terrestre apenas. Sob as profundezas azuis dos oceanos do mundo, eles continuam sua dança de criação. Aqui, vales de fenda subaquáticos se manifestam como divisores de colossais cadeias de montanhas, apropriadamente chamadas de dorsais meso-oceânicas. Esta maravilha subaquática se desenrola conforme as placas tectônicas se separam, como parceiros de longa data se separando em um grande palco da vida. Nessas dorsais meso-oceânicas, o magma do manto da Terra sobe, encontrando o mar frígido. Nesta interação de tirar o fôlego, o magma endurece e solidifica gradualmente, formando uma nova crosta oceânica. Conheça agora o tango em câmera lenta das placas tectônicas. Na vasta extensão norte da dorsal mesoatlântica, uma dramática dança geológica se desenrola. Aqui, a imensa placa norte-americana e a placa euroasiática colossal se envolvem em um tango de separação em câmera lenta, se afastando uma da outra em um ritmo lento de apenas 1 polegada por ano. Esse movimento aparentemente minúsculo pode parecer modesto, mas ao longo de dezenas de milhões de anos, concedeu ao nosso planeta o notável presente dos vales de fenda. Imagine os vales em fendas como extensos cânions abaixo da superfície do oceano, estendendo-se por até 15 quilômetros. No Oceano Pacífico, especificamente ao longo da elevação do Pacífico Leste, encontramos aqui outro exemplo encantador. Aqui, a placa do Pacífico se separa graciosamente da placa norte-americana, acompanhada pela placa de Cocos, placa de Nazca e placa antártica. Esses vales subaquáticos abrigam fontes hidrotermais secretas extraordinárias. Essas aberturas, como chaminés escondidas da natureza, expelem água superaquecida e fluidos ricos em minerais para o reino aquático circundante, uma manifestação das forças geológicas tumultuadas abaixo. Mas no lado oposto do globo, na África Oriental, outra obra-prima de tirar o fôlego surge no Grande Vale do Rift, ou Vale da Grande Fenda. Sem dúvida, o vale em fenda mais famoso da Terra é uma grande viagem que vai desde o extremo norte do Oriente Médio até a costa sul de Moçambique. Esta maravilha geológica é um palco de atividade vulcânica, adornado com a grandeza ígnea de vulcões, santuários calmantes de fontes termais, geysers hipnotizantes e o estrondo ocasional de terremotos. Hora de falar do Gregory Rift. A fenda da África Oriental revela seus magníficos segredos através de dois ramos principais, o Rift Ocidental e o Gregory Rift. Esses vales de fenda, ou rift, apresentam uma série de vulcões, cada um deles um testemunho do passado turbulento da Terra. Do poderoso Ertaale, orgulhosamente em pé na Etiópia, para o altivo Monte Quênia, reinando sobre as paisagens do Quênia. A região é um testemunho da história volátil do planeta. Não podemos deixar de nos sentir encantados pela arte geológica que adorna essas fendas. Entre os personagens vulcânicos proeminentes neste grande palco, Oldoinho Lengai, na Tanzânia, o vulcão adormecido mostra o poder adormecido da natureza. Enquanto isso, o Monte Kilimanjaro, outro titã da Tanzânia, um colossal vulcão adormecido, enfeita graciosamente o Rift Ocidental, permanecendo como uma sentinela das antigas forças geológicas. E não esqueçamos o Monte Nyiragongo, na República Democrática do Congo, uma figura imponente envolta em mistério. O Rift Ocidental, conhecido por outros nomes, como Falha Albertina ou o Lago Albert Rift, serve como uma grande porta de entrada para os grandes lagos da África Oriental. Esta região, um verdadeiro tesouro de biodiversidade, é um testemunho da grande variedade de vida que floresceu aqui. Montanhas cobertas de neve lançam seus olhos atentos, savanas se estendem para o horizonte e planaltos de florestas sussurram segredos antigos.
Então há os lagos exóticos refletindo a face em constante mudança desta magnífica paisagem. Por outro lado, o Gregory Rift, nomeado em homenagem ao geólogo que meticulosamente traçou seu curso, desenrola seu esplendor desde o Mar Vermelho até o Mar Arábico, descendo majestosamente até encontrar o Monte Kilimanjaro. Entre suas muitas maravilhas, uma se destaca com significado resplandecente: a junção tripla de Afar. Esta encruzilhada geológica, onde o chifre da África faz a ponte entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, no Mar Arábico, não é nada menos que uma sinfonia terrestre. Nesta junção, testemunhamos um grande balé de placas tectônicas, a placa árabe, a placa núbia e a placa somali, cada uma com sua própria história para contar. Estão em uma dança implacável de separação. Os resultados desta dança são inegáveis à medida que os braços da distante junção tripla continuam a se esticar como os tentáculos de uma videira poderosa através do processo de abertura do fundo do mar. Um braço se estende para a vasta extensão do Mar Vermelho, enquanto os outros se aventuram nas profundezas do Golfo de Aden. Um pensamento atormentador acena o Gregory Rift. O pequeno vale gravado por eras de drama geológico poderá um dia ficar submerso nas águas do Mar Arábico? Se esta profecia se concretizar, o chifre da África sofrerá uma transformação dramática, evoluindo para uma ilha continental muito semelhante aos cantadores terrenos de Madagascar ou da Nova Zelândia. O chifre da África embarcaria em um novo capítulo de sua história geológica e o mundo ficaria maravilhado com o nascimento deste continente insular. Descubra agora o oásis de água doce em uma maravilha geológica. Apesar dos Rifts Ocidental e Gregory compartilharem uma origem, eles têm características distintas e notáveis. O Gregory Rift, com seu temperamento impetuoso, transborda de intensa atividade vulcânica, enquanto o Rift Ocidental possui bacias profundas e extensos lagos, adornados com sedimentos ricos. No coração do Gregory Rift, um espetáculo de fogo ocupa o centro do palco, cativando geólogos e despertando sua curiosidade científica. Aqui os vulcões, como gigantes inquietos, enviam plumas de rocha derretida e cinzas para o céu. A Terra treme com o estrondo da turbulência subterrânea. Essas manifestações vulcânicas servem como um laboratório em tempo real, onde os cientistas observam os processos ígneos da Terra em ação. Contrastando com esta exibição de fogo, o Rift Ocidental ostenta bacias enigmáticas e lagos serenos, que estendem suas águas azuis ao longo da paisagem. O Lago Tanganyika, o segundo lago mais profundo do mundo, está situado nesta maravilha geológica. Suas profundezas misteriosas são um tesouro de espécies únicas e maravilhas ecológicas, atraindo biólogos e exploradores. Ali perto, o Lago Malawi acrescenta seu sabor distinto, caracterizado por erupções basálticas e pela formação constante de fendas ativas, oferecendo um contraste marcante com a beleza serena de seus arredores. A fenda da África Oriental é um enigma geológico que oferece aos cientistas uma oportunidade sem precedentes de testemunhar o nascimento de bacias oceânicas na Terra. Em outras partes do mundo, as fendas atingiram a maturidade enterradas sob camadas de sedimentos ou submersas sob as ondas. Aqui, porém, a história é diferente. A Fenda da África Oriental é um livro vivo de transformações geológicas, um laboratório dinâmico e em constante mudança, onde as placas litosféricas da Terra ainda estão em criação. Lagos de fenda, uma marca registrada dos vales de fendas em todo o mundo, agraciam esta paisagem. Estes oásis de água doce são o resultado da arte da natureza, conforme os vales em fenda se enchem lentamente de água. Considere a antiga fenda que esculpiu a América do Norte há mais de 1 bilhão de anos. À medida que o continente se despedaçava, uma junção tripla emergiu no seu coração, dando origem a um profundo vale de fenda. Durante as eras, riachos de água doce, chuvas e rios conspiraram para preencher esse vazio, criando o Lago Superior, um dos lagos de fenda mais antigos e profundos do mundo. Porém, os planos da natureza nunca são fixos. Ao longo de milhões de anos, o fervor da fenda diminuiu, e o continente, resiliente à sua maneira, frustrou as intenções da fenda. Seus braços se agarraram, impedindo a formação de um novo oceano. Hoje, o Lago Superior fica no topo de um dos vales de fenda mais antigos e profundos do mundo, um testemunho da capacidade da batalha duradoura da Terra, entre criação e transformação. Agora é hora da foto do inscrito de hoje. A natureza em constante mudança do nosso planeta é um espetáculo cativante. Veja,
A África está se dividindo em 2 continentes, e a maioria das pessoas não sabe. Atualmente, a Fenda da África Oriental está orquestrando uma obra-prima geológica à medida que gradualmente divide o continente africano em 2. Este processo transformador se desenrola ao longo de milhões de anos, um período de tempo muito além do escopo de nossas observações diárias. A natureza, em seu ritmo lento e constante, cria maravilhas surpreendentes ao longo de períodos imensos. É como se a própria Terra estivesse envolvida em uma performance lenta e épica, onde os continentes mudam e se remodelam em um espetáculo hipnotizante que se desenrola ao longo dos tempos. Assim, no grande teatro do drama geológico do nosso planeta, a Fenda da África Oriental ocupa o centro do palco silenciosamente, mas contribuindo persistentemente para a saga contínua da paisagem terrestre em constante evolução. Diga-nos o que você pensa sobre o que acabamos de mostrar nos comentários. Próximo tópico: a obra-prima da natureza no Vale de Fenda de Baikal. Aninhado no majestoso abraço do Vale de Fenda de Baikal, na Sibéria, não é apenas um corpo de água, é uma obra-prima da natureza. Conhecido como o lago de água doce mais profundo e antigo do nosso planeta, o Lago Baikal seduz com seus mistérios profundos. Cada camada revelando a passagem do tempo em seu abraço. Mergulhando abaixo da superfície do Lago Baikal, você chega a um abismo aquático que atinge surpreendentes 1.642 metros nas profundezas da Terra. Esta trincheira insondável é o resultado das forças tectônicas que moldaram o Vale de Fenda Baikal ao longo de 25 milhões de anos, acumulando gradualmente camadas de sedimentos moles no leito do lago. Incrivelmente, o fundo real do Vale da Fenda se estende além de quase 5 quilômetros, uma profundidade geológica quase inconcebível. Ainda assim, o esplendor do Lago Baikal se estende além de sua profundidade impressionante. Ele reina supremo como o detentor do volume mais substancial de água doce do mundo, ostentando mais de 9.170 quilômetros cúbicos de água cristalina. Imagine este colossal corpo de água repleto de vida e mistérios, embalados na paisagem acidentada da Sibéria. Embora o Lago Baikal seja a joia da coroa dos lagos de Fenda, o Mar Morto, situado no Vale de Fenda do Jordão, apresenta sua narrativa geológica única. O Mar Morto não é o lago mais profundo do mundo, mas possui uma distinção notável como o ponto mais baixo de terra na superfície do planeta. Estando a mais de 428 metros abaixo do nível do mar, sua superfície forma uma bacia surreal. Abaixo desta misteriosa beleza, o lago se estende a profundidades de cerca de 608 metros. Mas é importante observar que o Mar Morto não se enquadra exatamente na definição de um verdadeiro lago de fenda. Ao contrário do Lago Baikal, ele não deve sua existência a uma fenda totalmente formada abaixo. Em vez disso, baseia-se no fenômeno geológico conhecido como Dead Sea Transform, ou Transformada do Mar Morto, uma região de notável complexidade, onde as placas tectônicas se envolvem em complexas danças de movimento e força. Aqui, a crosta terrestre resmunga e muda, criando um cenário de dinamismo incomparável nesses teatros geológicos onde o antigo drama da Terra se desenrola. O Vale de Fenda de Baikal é um drama épico em câmera lenta, onde a crosta terrestre é esticada e tensionada, dando origem ao imponente Lago Baikal, o mais profundo e mais antigo reservatório de água doce. Enquanto a Transformada do Mar Morto é um palco para os caprichos da Terra, onde as placas tectônicas se enfrentam e lutam, deixando para trás a paisagem única do enigmático Mar Morto. Próximo tópico: biodiversidade nos lagos dos vales de Fenda. Uma das maravilhas naturais mais renomadas do planeta pode ser encontrada aninhada na vasta fenda da África Oriental. Os lagos do Vale da Fenda, esta cadeia de excepcionais lagos, estende seus braços graciosos pela paisagem africana que vai desde os pitorescos planaltos da Etiópia até as costas reconfortantes do Malawi. Estas joias de água doce, como o lendário Lago Baikal, coexistem harmoniosamente com os seus homólogos de água salgada, reminiscentes do mundialmente famoso Mar Morto. Eles formam uma tapeçaria diversificada de ecossistemas aquáticos que confundem a mente com sua impressionante biodiversidade. O Lago Tanganica é uma verdadeira joia na coroa do Vale da Fenda. Ele abraça a costa do Burundi, da República Democrática do Congo, Tanzânia e Zâmbia. Esta vasta extensão de água é um oásis para centenas de espécies de peixes únicas, exclusivas desta região.
Esses peixes se adaptaram e evoluíram dentro do abraço tranquilo do lago Tanganyika, criando uma complexa teia de vida abaixo da superfície. Aventure-se em direção ao sul, até a Tanzânia, e você encontrará o encantador Lago Natron, um lago raso salgado que deslumbra os olhos com seu distinto tom carmesim. Esta coloração atraente é o resultado das bactérias rosadas amantes do sal que prosperam dentro de suas águas salinas, e não da composição geológica de suas rochas. É uma visão hipnotizante, um verdadeiro testamento da arte da natureza. Ainda mais para o sul, o Lago Malawi, também conhecido como Lago Nyasa, repousa graciosamente no braço do Vale da Fenda da África Oriental. Esta extensão cintilante de água, o terceiro lago de água doce mais profundo do mundo, abriga uma bacia densamente povoada, mas enfrenta o sombrio espectro de doenças transmitidas pela água. Mas, em meio a esses desafios, o Lago Malawi ostenta cerca de impressionantes 800 a 1.000 espécies de peixes, tornando-o o campeão incomparável da diversidade de peixes em todo o mundo. Próximo tópico: a visão geotérmica da Fenda da África Oriental. Atualmente, o Programa Ambiental das Nações Unidas está diligentemente engajado em uma iniciativa inovadora de energia geotérmica. Este notável empreendimento visa aproveitar o potencial energético natural escondido sob a superfície da Terra no Vale da Fenda da África Oriental. Este programa visionário prevê um processo onde o enorme calor gerado pelas atividades subterrâneas do Vale da Fenda seja habilmente transformado em uma valiosa fonte de eletricidade, através de uma intrincada rede de poços de vapor. Estima-se que cada poço possua a surpreendente capacidade de gerar energia elétrica suficiente para iluminar e energizar aproximadamente 5.700 residências. Caso este ambicioso projeto fosse bem-sucedido, seria um benefício energético sustentável para inúmeras pessoas que até agora vivem sem os benefícios da energia elétrica. No entanto, como acontece com muitos planos de progresso e transformação, há um outro lado desta história. Os mesmos vulcões voláteis e forças tectônicas que oferecem esperança para a salvação energética têm um histórico de apresentar desafios consideráveis para os habitantes desta região. O aumento do nível da água, uma preocupação iminente, apenas arranha a superfície das dificuldades enfrentadas pelas pessoas que residem no Vale da Fenda, na África Oriental. Além disso, a descoberta de reservas de petróleo perto de um dos lagos da Fenda acrescenta uma nova camada de complexidade à narrativa, que levanta questões sobre a divisão da massa terrestre da África e o potencial para conflitos relacionados com os recursos. Para agravar estas questões, estão as duras realidades da desnutrição grave e da pobreza generalizada, que afligem a população local. A sempre presente imprevisibilidade associada a uma fenda ativa, caracterizada por seus caprichos vulcânicos e tectônicos, contrasta fortemente com o entusiasmo e otimismo da comunidade científica. Embora seja incerto que a África se dividirá em duas ou mais massas de terra durante as nossas vidas, uma certeza é que a Fenda da África Oriental será sem dúvida uma força central, que molda a trajetória do nosso futuro coletivo nas décadas e séculos que virão. Esta maravilha geológica, com o seu potencial tanto para promessa como para perigo, ocupa um lugar central no desenrolar da narrativa da humanidade. Agora vamos falar sobre a divisão continental em fonte de energia. Conforme a Fenda da África Oriental continua a sua jornada gradual de divisão do continente africano, ela tem captado cada vez mais a atenção de várias partes interessadas, incluindo geólogos, ecologistas e governos. Esta região tornou-se um ponto focal de observação e análise, gerando uma importância elevada em nossa busca para compreender a intrincada tapeçaria da evolução humana. Muitos especialistas acreditam que a complexa evolução da estrutura da Fenda da África Oriental desempenhou um papel fundamental na criação de um ambiente propício à proliferação da vida. Além disso, a presença desta fenda geológica conferiu uma maior sensibilidade a alterações climáticas na África Oriental. Esta sensibilidade desencadeou uma dança rítmica entre as estações chuvosa e seca, exercendo uma profunda pressão ambiental, que influenciou os nossos antepassados. À medida que procuravam adaptar-se a estas mudanças climáticas, nossos antepassados foram levados ao bipedismo e a um aumento da capacidade craniana, fixando marcos significativos na evolução humana. O sistema da Fenda da África Oriental é uma rede multifacetada de fendas segmentadas,
que revelam informações valiosas sobre os mecanismos por trás da fragmentação continental e do nascimento dos oceanos. Mas o seu significado transcende a mera curiosidade geológica. O Vale da Fenda da África Oriental apresenta-se como uma fonte potencial de energia, devido às substanciais atividades vulcânicas e tectônicas que ocorrem dentro de seus limites. Este espaço geológico dinâmico mantém a promessa de ser uma fonte-chave de energia para o futuro. Gostou do vídeo? Deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Compartilhe com seus amigos. Eu te espero por aqui, como sempre. Até mais!